Levantai-vos, levantai-vos. Queridos, na década de 90, no ano de 93, que foi quando a graça de Deus me alcançou, eu vou fazer agora, dia 16 de maio, 25 anos de fé cristã. Eu lembro que nas evangelizações promovidas pela FEMEC 7, que era a Federação de Jovens, quando nós comprávamos folhetos evangelísticos para poder distribuir nas ruas, eu lembro que tinha a estampa, geralmente uma imagem, o texto bíblico destacado e o endereço da Sociedade Bíblica do Brasil, em Barueri, São Paulo, responsável pela impressão dos folhetos, e havia uma recomendação, que era a frase escrita da seguinte maneira: procure a igreja evangélica mais próxima de sua casa. Como o folheto poderia ser adquirido por qualquer grupo denominacional, essa era uma recomendação cabível e bastante razoável. As campanhas mundiais realizadas pelo saudoso reverendo Billy Graham seguia na mesma toada. Havia o trabalho da Associação Billy Graham, aquela quantidade de pessoas que se decidiam, os mais mal-humorados com o apelo do Billy Graham, porque os calvinistas não gostavam muito do apelo que ele fazia. Dizia que apenas 2% daqueles que atendiam o apelo se convertiam, e 98% não. Eu não sei de onde tirou essa estatística, mas ainda que fosse verdade, graças a Deus pelos 2%, também seguia essa toada. O Billy Graham, apesar de um histórico membro da Igreja Batista, da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, que é a maior denominação americana, com 16 milhões de batistas que participam dessa denominação nos Estados Unidos, ele nunca procurou recomendar àqueles que aceitavam o apelo aonde ele chegou para pregar, inclusive aqui, por 2 vezes no Maracanã, década de 60, e a segunda em 1974, ocasião, inclusive, que bateu recorde de público, mais de 200 mil pessoas. Nunca mais o Maracanã teve um público como esse. Ele nunca puxou a sardinha para os batistas. Ele também recomendava, haviam vários voluntários, vários, inclusive, pastores congregacionais, que hoje são pastores, na época eram jovens, que trabalharam como voluntários naquela campanha, são testemunhas de que não havia nenhuma recomendação para que houvesse um prestígio em relação aos batistas. A igreja mais próxima da residência daquele que acabara de receber, de atender o apelo, deveria ser a comunidade procurada por aquele irmão. Bons tempos em que se podia dar essa recomendação: procure a igreja evangélica mais próxima de sua residência. Hoje é mais complicado você recomendar isso. É muito mais difícil você fazer esse tipo de recomendação. Haja vista o que a gente presencia em termos de pastorado, em termos de teologia, e também, sejamos justos, da qualidade da membresia, que caiu muito também. Não é só a qualidade do pastorado que caiu. Não é só a qualidade da teologia que caiu. A qualidade da membresia também caiu. E caiu muito. Diante disso, o que a gente precisa enxergar, ponderar, na hora de nós escolhermos uma comunidade? Na hora de nós congregarmos? Quando identificar o momento de trânsito? E é possível, em alguns casos, o trânsito entre igrejas. Alguém que teve uma experiência num retiro de carnaval, que entregou o coração para Jesus, ou que se converteu no trabalho, na pregação de um amigo,
que se converteu numa barca, numa praça, sozinho em casa. Quantas pessoas se converteram lendo a Bíblia? Na igreja de Ponte Seca está lá o seu Jorge Marins, que entregou o coração para Jesus Cristo depois de um sonho que ele teve, baseado no livro de Daniel, capítulo 14. E quando ele vai abrir a Bíblia protestante que ele tinha em casa, mesmo ele sendo católico, ele percebe que na Bíblia protestante não tem o capítulo 14 de Daniel, só a Bíblia católica. E naquele sonho ele entende que Deus o estava chamando para uma igreja protestante. E ele começa a ler a Escritura, encontra Cristo na Escritura, se converte e depois vai para Ponte Seca. Se batiza lá. Sozinho, sem ninguém evangelizá-lo, sonhando. Como definir a igreja ideal, não perfeita, mas que na soma dos seus valores, na avaliação do seu conteúdo, eu posso dizer, não, essa igreja aqui, formada por homens imperfeitos, e essas imperfeições irão se manifestar, mas a despeito dessas imperfeições, o conteúdo, a soma dos valores dessa igreja são valores bíblicos e que mostram, revelam que essa é a igreja que eu tenho que permanecer, que eu tenho que congregar, que aqui eu vou aprender, aqui eu vou servir, aqui eu serei ministrado e também ministrarei. Como saber disso? Quais as referências teóricas baseadas na Bíblia que nós temos para poder escolher uma comunidade? Um dia eu lembro, conversando com a jovem, ela me falando de uma igreja que ela estava congregando, que ela estava gostando, e eu perguntei pela igreja como é que era, de uma determinada denominação. Conheço a igreja, conheço o pastor, já estive lá, já preguei lá. E ela falou assim para mim, uma das coisas que eu mais gostei, pastor, é o jogo de luzes que tem na igreja. Fica tão aconchegante. É tão assim, tão, nossa, sabe? Nada contra quem gosta. Em Andorinhas, onde eu fui pastor, a maior igreja da região é a PIB de Andorinhas, chamada PIB de Santo Aleixo. Meu amigo reverendo Silas Azevedo é o pastor daquela igreja. Mais de 1000 membros a igreja tem. E aí, o Silas é muito brincalhão. Uma vez ele disse assim, quer saber de uma coisa? Eu percebo que a igreja tomou um vulto, explodiu de crescer, depois que eu botei o ar-condicionado na igreja. Ele estava sendo modesto, porque o Silas experimenta na igreja dele um crescimento bem consistente, que nada tem a ver com ar-condicionado. Mas há pessoas que avaliam pelo banco macio, pelo banco acolchoado. Quais são, afinal de contas, os valores determinantes, corretos, que devem pautar a minha decisão de querer estar ali, estar aqui, estar acolá? Quais são os valores que, por exemplo, justificam uma ruptura com uma comunidade, a ponto de querer procurar outra? Porque aqueles valores caros às Escrituras não estão mais presentes na igreja. E por isso, um trânsito é justificável. Quais valores? O que eu devo cobrar, entre aspas, da liderança da igreja que persiga determinados valores, para que eles se mantenham em circulação dentro da comunidade? Na hora que nós avaliamos, por exemplo, o pastor, na ocasião do plebiscito pastoral, ano que vem é ano de plebiscito pastoral. Dezembro do ano que vem. Eu vou avaliar o pastor pelo número de sorrisos que ele dá? O pastor pode ser simpático? Pode. É bom que seja. Mas isso não está em pauta na hora de avaliá-lo. Isso pode ajudar. O relacionamento pessoal, mas não está em pauta. A cor da igreja, as reformas de alvenaria que aconteceram na gestão,
Quando eu olho para o corpo de oficiais de uma igreja, o que eu tenho que esperar deles, em termos de dizer para eles, olha, não permita que determinados valores se escoem aqui da igreja. Pastor Idauro, não permita que escape das suas mãos estes valores aqui, ó. Quais? Quando nós, oficiais eclesiásticos, pastor, presbíteros, diáconos, diaconisas, olhamos para a membresia, qual é a cobrança correta que temos que fazer em relação aos irmãos? Para que vocês também não permitam que determinados valores escapem de vocês. Qual é a régua pela qual eu preciso avaliar a membresia? Essas perguntas, elas foram respondidas há muito tempo. Elas estão na Escritura Sagrada. Elas estão presentes no texto bíblico. E é a lente pela qual eu preciso ler a igreja, fazer a leitura correta da igreja. E eu queria destacar essas respostas no texto do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu queria que você abrisse lá, para que a gente pudesse responder essas perguntas que eu apresentei aqui para os irmãos. Atos 2. Deixa aberto aí. Localiza o verso 42. Existem determinadas não, existem várias verdades que precisam ser relembradas o tempo todo. Porque a gente esquece. E a gente precisa, portanto, voltar a alguns textos que a gente conhece, que já lemos, que já pregamos, que já estudamos, para que a gente retome, afinal de contas, aquilo que de fato deve caracterizar uma igreja saudável. Não perfeita, perfeita é aquela da glória. Perfeita é a igreja universal, não a do reino de Deus. A outra universal. Aquela que liga todos os remidos, os vivos e os que estão mais vivos ainda, ressuscitados, e que une pelo vínculo da fé o Senhor Jesus Cristo. Essa igreja universal que eu me refiro. Lucas vai responder, portanto, de que uma igreja saudável, uma igreja bíblica, é uma igreja que, por exemplo, é uma igreja que tem pregação apostólica. Verso 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. É uma igreja que tem pregação bíblica. É uma igreja que tem pregação apostólica. É uma igreja que tem exposição da palavra, exposição da Escritura. O mero ato de abrir a Bíblia não significa que ela está sendo pregada. Respeitosamente, nós dizemos que sexta-feira à noite, ontem, talvez em algum lugar hoje, até dentro de centros espíritas, a Bíblia está sendo aberta e explicada. Mas não está havendo ali exposição da palavra. Eu vi Carlos Heitor Coni, faleceu no ano passado, imortal da Academia Brasileira de Letras. Ele veio aqui em Niterói dar uma palestra na Universidade Plínio Leite. Eu assisti, primeira fila. Fui um dos primeiros a chegar. Sentei ao lado dele, aliás. Trocamos algumas palavras, dei um livro de presente para ele, do Philip Yancey, Alma Sobrevivente. E ele citou, na sua exposição, na sua palestra, estupenda, o texto do Sermão do Monte. Eu lembro da frase dele, olhai os lírios do campo, citando Jesus. Ele diz, isso é belíssimo, isso é eterno, isso não morre nunca.
A Bíblia foi citada, mas não houve pregação apostólica partindo dos lábios do Carlos Heitor Coni. Há comunidades de fé que também, respeitosamente, eu digo, a Bíblia está no centro da nave, do templo, como aqui, em cima de um púlpito, aberta, com alguém sobre ela explicando. Mas em muitos lugares, a despeito dessa cena, a pregação apostólica não está acontecendo. Uma igreja saudável é uma igreja onde há pregação da palavra, onde o ensino da Escritura é levado a sério. Por isso, Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, e com extrema felicidade, utiliza propositalmente a expressão perseveravam, porque há muitos elementos que entram na igreja e que são tentadores. Pregar todo o conselho de Deus é algo que nem todos os pastores gostam, porque há temas desagradáveis dentro da igreja. Nós iniciamos, estaremos em maio retomando a reflexão expositiva da carta aos Coríntios. Os irmãos verão os desafios enormes e os temas delicados, os terrenos minados que eu terei que pisar. E terei que enfrentá-los, porque são bíblicos. Eu não posso escolher um tema em detrimento de outro. A ordem que me impera como pregador é pregar todo o conselho. É passar por Efésios e encarar o tema da predestinação num auditório que parte não entende e não aceita, e tem que ser pregado. É falar, por exemplo, de perseverança dos santos para um auditório que às vezes não acha que a salvação seja eterna, que pode ser perdida, e desagradar esse ouvinte. É passar pelo tema espinhoso do divórcio, tendo às vezes no auditório atores divorciados e que podem ficar sensibilizados com a abordagem do pastor. É falar, por exemplo, de castidade, de pureza sexual para jovens que talvez não gostem de ouvir isso. Uma igreja é uma comunidade que nasce do coração de Deus e que precisa perseverar para que a pregação bíblica, apostólica, aquilo que em latim é chamado de vox Deo, a voz de Deus, seja de fato anunciada. E que perseveremos. Mesmo que aquilo custe. Lucas também vai identificar um outro valor da igreja. Lucas vai dizer também que a igreja que nasce no coração de Deus é uma igreja que persevera também nos relacionamentos, é uma igreja que persevera também na comunhão. Perseverar na comunhão. Perseverar na comunhão. Talvez nunca uma expressão fosse tão necessária de ser ouvida na igreja congregacional de Niterói. Perseverar na valorização do irmão. Enxergar belezas no irmão. Amá-lo. E perseverar é uma ação que só pode ser empregada quando existem ameaças a esta comunhão. Do contrário, eu não preciso perseverar. Eu não preciso oferecer esforço se não há nada que ameace esta comunhão. E numa igreja, como aparecem situações, elementos que
tentam destruir os laços de carinho, os laços de reconhecimento, os laços de amor entre os irmãos. É uma insistência, é uma ação proposital, há ameaça, há as tentativas de ruptura, mas eu persevero caminhando, amando. O Espírito Santo é muito equilibrado. Ele não coloca a pregação apostólica, bíblica, como o único elemento de uma igreja saudável. Não adianta sermos uma igreja teológica, cheia de cérebros na igreja. Não adianta ter um púlpito qualificado. Não adianta ter mestres excepcionais à frente das classes. Se é uma igreja mal relacionada. Se é uma igreja que persevera na pregação, mas joga a toalha em todas as ocasiões em que a comunhão é ameaçada. É um espírito equilibrado. Ele chama a igreja à responsabilidade e ao equilíbrio desses valores. Semelhantemente, não adianta sermos uma igreja de muito abraço, de muita demonstração de carinho, de muita amizade, de muito amor, de caminharmos todas as milhas que são necessárias caminhar e sacrificarmos a pregação, sacrificarmos o ensino da Escritura. Um jovem, por exemplo, que por alguma razão é flagrado ou descoberto num pecado, por exemplo, que venha a ser público, eu não posso, a despeito de amá-lo, a despeito de abraçá-lo e de caminhar com ele como um irmão que precisa ser ajudado, eu não posso desconsiderar o tratamento disciplinar na vida desse irmão. Eu estaria negando o ensino da Escritura. Alguém que se desvia, por exemplo, ele não pode pregar na igreja sob o argumento de que não, mas ele é muito amado, nós o amamos. Temos que abraçá-lo. Então vamos abrir espaço para a atuação, porque é melhor que ele esteja em nosso meio. Isso seria sacrificar o ensino bíblico, que fala do compromisso do obreiro, que fala que o obreiro tem que manejar bem a palavra e não pode ter nada que o envergonhe. Veja como a Bíblia, ela equilibra. Não há demagogia na Escritura. Lucas vai dizer também que aquela igreja, ela perseverava também na celebração da ceia, no partir do pão, na teologia correta da ceia, naqueles que devem participar da ceia. Porque há aqueles que não podem. Paulo diz isso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Há muitos que dormem porque participam negligentemente, sem discernir o mistério do corpo e do sangue. Também perseverava nas orações. E orar, queridos, eu lembro do pastor aqui, esqueci o nome dele, foi pastor na região ali de Assembleia de Deus, presidente do campo do Engenho Pequeno, ele foi pastor do meu sogro. Acho que ele é o nome dele. Eu lembro ele falando numa pregação assim: oração é uma coisa que os crentes ouvem muito, pregam muito, mas fazem muito pouco.
Há irmãos que não oram. A igreja precisa perseverar em oração. Eu já falei para os irmãos, Charles Spurgeon explicava o grande êxito do ministério dele numa reunião de oração que tinha nos porões do tabernáculo metropolitano, que oravam enquanto ele pregava. Mas Lucas avança. Lucas vai dizer que no verso 43, que a igreja, essa igreja que era apostólica, essa igreja amorosa, que valorizava a ceia e que orava, era uma igreja também de um povo que temia. Havia temor na igreja. Havia gente que tinha um senso profundo de reverência, de respeito à presença de Deus. Nós banalizamos, irmãos, o amor de Deus. Enfatizamos a realidade do amor. Mas nós esquecemos que Deus, o mesmo Deus amoroso, é um Deus que precisa ser temido, respeitado. Se nós temermos, mesmo quando estivermos sozinhos, sem que ninguém nos veja, nós faremos aquilo que agrada a Deus, porque os olhos dele nos veem. Estão postos sobre nós. A igreja primitiva aprendeu pela pregação dos apóstolos e também na prática, através de Ananias e Safira, que Deus é digno de ser temido. Veja como o Espírito Santo, registrando por meio de Lucas o que é a igreja, como ele coloca esse valor do temor também, de uma comunidade que teme, de um povo que entende que Deus é santo e que exige, e não há outro termo, santidade dos seus filhos. O tema da unidade, da comunhão se repete no verso 44, quando ele vai dizer que todos estavam juntos. Só que ele vai acrescentar um elemento. Essa comunhão da igreja primitiva, da igreja de Jerusalém, era uma comunhão que ganhava contornos práticos e era levada às últimas consequências. A ponto, e aí o verso 45 funciona com o 44, que é uma aplicação do verso 42. A comunhão deles impedia que houvesse necessitados entre eles. A comunhão entre eles impedia que houvesse carestia entre eles. Não era, portanto, a comunhão do abraço verbalizado, mas era uma comunhão em que havia um alcance de fato na vida daquele que necessitava. A quantidade de gente que às vezes entra numa igreja e muitos que deixam, porque na hora que mais precisaram. Eu lembro de uma igreja grande que eu fui. Um pregador conhecido foi chamado e eu fui lá para ouvi-lo. E o pastor, por um ato falho ou por um descuido, ele comentou que naquela semana havia uma pessoa da membresia da igreja que o procurou com uma conta de luz atrasada. Segunda conta, com ameaça de corte. E aquele pastor, eu não sei se ele estava dando um recado para alguém ali, eu estava presente.
ele disse que a igreja não tinha por hábito fazer isso. Como assim? Não estamos falando de um luxo, não estamos falando de um capricho. Estamos falando de luz. Meus irmãos, é um dever da igreja. Não quer mexer no orçamento? Não mexa. Levante uma oferta. E ajuda. Como é que fica essas indiferenças diante do texto bíblico que aponta, que ensina uma igreja que não só dizia que amava, mas que ganhava, que dava sinais concretos de que o amor é real a ponto de nenhum necessitado haver. Deus nos livre de estarmos dentro de uma comunidade em que há gente que padece. Veja como o Espírito Santo equilibra isso. O verso 46 vai apontar para uma igreja que ela não é dominical. Não é uma espiritualidade que tem dia e hora para acontecer. O verso 46 vai dizer que eles diariamente perseveravam no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, uma igreja que, portanto, adorava a Deus todos os dias. Meus queridos, você não pode abrir a sua Bíblia apenas comigo aqui nesse momento. Eu gostei de uma postagem que meu querido Rafael Dantas fez no Facebook esses dias agora, que é, na verdade, uma mensagem de Paul Washer, pregador norte-americano que vem muito ao Brasil. O Paul Washer postou e ele compartilhou, era a imagem de um cérebro. E ali havia uma conta, a quantidade de informação que chega, que é absorvida por nós durante a semana. Contra, em muitos casos, 1h30 de culto que nós participamos. É uma gama de informação que não presta. É uma exposição que estamos submetidos contra 40 minutos de pregação, onde nós apostamos todas as fichas para que a gente aprenda, para que a gente seja abençoado, para que Deus fale conosco. Em muitos casos, a única oração é a oração litúrgica que eu acompanho. Lucas vai dizer que a igreja saudável é a igreja que persevera. E contextualizando esse verso, não é perseverar localmente. Não dá para você estar aqui, e nem temos aqui no nosso caso, culto todos os dias. A perseverança aqui é o envolvimento com o reino de Deus todos os dias. Aonde você estiver. É você ser cristão todos os dias. Sabe aquela roda de amigos de sexta-feira à noite? Em que os amigos se reúnem para um churrasco? É você ser cristão ali. Sabe que é você se deslocar para o trabalho dentro de um metrô? Pegar a ponte Rio-Niterói, abrir o teu comércio, sentar atrás da tua mesa onde você dirige o seu negócio? É você ser cristão ali. A consequência dessa igreja imperfeita, mas bíblica, é o verso 47. É uma igreja que cresce.
É uma igreja que ela sinaliza para a sociedade, sinaliza para aquele que está procurando uma comunidade. Eu encontrei. Está cheio de gente imperfeita ali. O pastor é imperfeito, a liderança é imperfeita. E as imperfeições são manifestas. Mas a despeito, eu encontrei o que eu estava procurando. Eu encontrei a igreja bíblica, eu encontrei a igreja que prega a palavra, eu encontrei a igreja onde as pessoas se amam, se respeitam. Eu encontrei a igreja que ora. Eu encontrei que é a igreja onde um cuida do outro com carinho. Eu encontrei a igreja que tem um povo que teme. Eu encontrei alguém que leva a sério, a igreja cujos ministérios são levados a sério. Eu encontrei alguém que se recusa a subir para poder falar qualquer coisa sem condições mínimas. Eu encontrei. É a igreja que cai na graça do povo. Porque se olha para ela e encontra, não perfeição, mas encontra coerência. E queridos, coerência é o critério pela qual nós temos que avaliar a nossa igreja. Se ela reúne minimamente esses valores que estão apresentados no livro de Atos. Se você quer uma igreja perfeita, você não pode congregar aqui. Você não vai encontrar. Se você quer um pastor perfeito, procure outro. Você não vai encontrar esse pastor em mim. Se eu quiser um rebanho perfeito, eu tenho que deixá-los. Vocês não são. Vocês são muito imperfeitos. Mas o que vocês precisam ver é se há coerência no pastor de vocês. A despeito das falhas que ele tem. O que eu preciso avaliar é se há coerência em vocês, a despeito das imperfeições de vocês. O que nós temos que avaliar é se a igreja é coerente, a despeito das falhas que a igreja tem. Aí eu olho e digo assim, não, tudo que está ali. Um elemento talvez mais forte do que o outro, mas todos estão razoavelmente presentes. Aí eu vou dizer assim, eu encontrei a igreja que Deus quer que eu congregue. Eu encontrei a minha comunidade. Eu encontrei aquele lugar em que eu posso ser útil, em que eu posso servir, em que eu posso aprender, em que eu posso caminhar junto para a glória do nome do Senhor. E esses são os elementos. Eu queria lançar um desafio. Esses elementos estão presentes aqui? Se estiverem, aqui é a tua igreja. Você encontrou a sua igreja. Você nasceu numa igreja que é a sua igreja. Você chegou aqui e encontrou. Estão presentes. Se há um desequilíbrio muito radical, talvez tenhamos que ir embora. Não estamos numa igreja. Estamos numa outra coisa. Mas se eles estão presentes, nós estamos dentro de uma igreja então. Sabe qual é a minha avaliação? De quem já está aqui há 6 anos. Eu estou dentro de uma igreja. Eu, reverendo Hidauro Campos, pastoreio uma igreja. Ora, vivo momentos de profunda alegria, que dá vontade de ficar 10 anos. Ora, tenho aborrecimentos, que dá vontade de ir embora. E é uma igreja que eu olho e digo assim, é uma igreja. Todos os elementos que estão em Atos estão ali. Como somos imperfeitos, seres humanos,
Tem hora que a nossa imperfeição fica mais evidente. Há momentos que as imperfeições dos irmãos me ressaltam mais. Mas aí eu olho de novo, continuo olhando e boto a minha cabeça na Escritura e vejo, não. São só pessoas falhas, só isso. Mas são crentes. E é uma igreja. Então vale a pena pastoreá-la. Vale a pena estar no meio dela. Vale a pena servi-la. Vale a pena me doar por ela. É uma igreja. Esta igreja, esta comunidade, a igreja em Niterói. Se eu fosse o apóstolo Paulo, que escreveu a carta de Corinto, e se referiu a Corinto dizendo, a igreja de Deus que está em Corinto. Se sou eu diria, a igreja de Deus que está no Barreto. A igreja de Deus que está na General Castriotro 610. Vocês são igreja. Nós somos. Louvado seja o nome do Senhor.